Olá, meu nome é Bruno Manuel Oliveira Rodrigues. Eu sou estudante do curso de Letras e Inglês da Unigran EAD. Atualmente eu vivo em Lisboa, Portugal. Então, por esse motivo, eu estarei fazendo gravações de videoaulas para a matéria de estágio supervisionado em língua inglesa 3. Então, a matéria de hoje a ser ensinada vai ser o Simple Present. Então, eu darei início a Então, hoje nós iremos estudar o Simple Present, que é um tempo verbal na língua inglesa, que é bastante utilizado. Eu posso destacar dois motivos, né, pelo qual ele é usado. Então, a gente usa o Simple Present para descrever um fato, um fact. Por exemplo, que fato seria? Eu gosto de chocolate. Eu gosto, de ir ao cinema. Eu não gosto de amendoim, por exemplo. Então, é um fato. Estou expressando um fato. Segundo motivo, o segundo motivo é uma rotina, routine. Então, eu vou trabalhar todos os dias, eu vou à academia, ou eu não vou à cafeteria frequentemente. Então, eu estou descrevendo a minha rotina. Mas antes de começar a estudar o tempo verbal, nós temos que dar uma recapitulada aqui, nos pronomes da língua inglesa, para a gente poder conseguir usar o verbo, os verbos. Esse, é, aqui, peço perdão porque também estou me acostumando ainda a aulas nesse formato. Então, vamos fazer a recapitulação dos pronomes na língua inglesa. Então, aqui vamos ter os nossos pronouns. Primeiro pronome, exato. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses são os pronomes na língua inglesa. Então, a nossa equivalência à tradução em língua portuguesa, o I faz referência ao pronome eu, you, você, he, ele, she, ela, it. O it, ele significa ele ou ela, mas quando fazemos referência a um objeto ou um animal, tá bom? Então, ele, ela. Aí ficou feio aqui. Hum, deixa eu mudar. Ele, ela. Aí vamos por um asterisco, que é usado com objetos e animais. Então, é bastante importante saber isso. Temos o we, que é o nós, coletivo, né? Nós, we. O you aqui aparece outra vez, mas aqui ele aparece como plural. Então, vocês. Ai, não. Aqui, consegui. Vocês. Professor, mas como eu sei a diferença quando you faz referência ao singular ou ao plural? Isso vai depender do contexto. Então, depende de quem fala ou a quem fala. Através do contexto, nós vamos saber se a pessoa está nos referindo ao você no singular ou você no plural. Mas, em geral, nós temos a presença de outra palavrinha, por exemplo, you all, que é vocês, né? Todos vocês.
ou you guys, que também quer dizer, né? Vocês, vocês. Então, quando escutarem you all, you guys, está fazendo referência ao você no plural. Aí, por último, nós temos o they. They significa eles ou elas. Então, aqui também é importante a gente destacar o sonzinho do TH, né? Nessa palavra, porque nós temos a tendência de fazer a pronúncia com they, com o som de D, por conta da língua materna, nossa língua portuguesa, D, mas o TH ele tem um som distinto na língua inglesa. Então, a língua deve estar no meio dos dentes. They, they. Essa é a pronúncia correta do pronome they, eles ou elas. Então, aqui nós temos já sabendo os pronomes, né? Então, tem que dar uma praticada, dar uma decorada mesmo, que o I, que, he, she, it, we, you, they. Então, sabendo esses pronomes, nós vamos conseguir usar o simple present. Que vamos agora começar com um exemplo que eu posso dar para a gente começar com o pronome I. Vamos colocando com cada pronome uma frase para a gente ir praticando os pronomes e também os verbos. Então, os verbos, o que eu recomendo? Os verbos que eu for dizendo, vou anotando, buscando no dicionário, né? Eu vou falar assim a tradução, mas buscar no dicionário também, por quê? Porque uma palavra pode significar outras coisas, às vezes dependendo do contexto, e o dicionário nos traz isso. Também tem um caderninho, né? Anotar todas essas palavras para ir aumentando o vocabulário. Vamos lá. Então, vamos usar o simple present aqui para descrever um fact. Como eu havia dito, eu gosto de chocolate. Então, I like chocolate. Então, aqui eu tenho um verbo que está no presente simples. Então, eu gosto de chocolate. I like chocolate. I like chocolate. Vamos, outro exemplo. Ou também poderia dizer, aqui também poderia dizer, I love chocolate. Eu amo chocolate. Então, esses dois verbozinhos aqui, eles estão no simple present, com o pronome I. Significa eu. Vamos para o próximo. You. You. Vamos ver um exemplo. You have a car. You have a car. You have a car. Então, aqui nós temos o pronome you, que é você tem um carro. Poderia ser, professor, vocês têm um carro? Pode ser também, depende do contexto a que eu estou me referindo. Mas seria mais comum eu dizer, por exemplo, se eu quisesse. Aqui vamos, esse exemplo vamos usar como o singular. Por exemplo, se eu quisesse falar no plural, né? You guys, you guys have a car. Mas atenção, aqui nós temos uma frase, aqui nós estamos tendo uma frase afirmativa, né? Não é uma question, não é uma pergunta, aqui é uma afirmativa. Vamos aprender como fazer a frase na negativa e com question, na interrogativa. Seguindo aqui, então, you have a car.
Aqui nós temos o verbinho também aqui que tá. Esse é o verbo have, é o verbo ter. Então ele tá no simple present. Eu estou descrevendo um fato, né? Você tem um carro. Ah, próximo exemplo que nós podemos usar. Are you, he. Vamos. Aqui. Deixa eu escolher a cor da caneta. Preta. Black. É, he. um, he has a big house. He has a big house. O que essa frase quer dizer? Ele tem uma casa grande. Ele tem uma casa grande. Professor, mas o senhor acabou de dizer que have é ter em inglês, é ter em inglês. Então, por que aqui é o has? Porque mais para frente vocês vão aprender que alguns verbos trocam o seu formato, né? Sem ser os verbos regulares, eles vão trocar de forma dependendo do pronome. Então, com he, she and it, o verbo ter em inglês é has. Mas isso mais para frente. Hoje o foco será o simple present. Mas aqui nós temos um exemplo. O she nós também podemos aplicar com o mesmo exemplo. She has a big house. Então aqui nós temos também um exemplo no simple present. Deixa eu apagar aqui. Outro exemplo que nós podemos aplicar com pronome he, she, it. It. Vamos lá. Como usamos o it? Aqui temos o it. It is a cat. It is a cat. Então aqui nós temos o verbo to be. Verbo to be também no simple present. Então, é um gato. Isso é um gato. Também, né? No simple present. Aqui é o uso do pronome it e o verbo to be. Que ser ou estar. Vamos agora com o pronome we. We can do we can do it. We can do it. Nós podemos fazer isso. We can do it. Aqui nós temos o verbo can. Verbo can no simple present. E aqui nós temos o pronome we. Nós. We. Próximo exemplo. They. They play piano. They play piano. Então, eles tocam piano. Então, aqui nós temos o verbo no simple present. É um fato, né? Eles tocam piano. E aqui nós temos o pronome they. Que é eles ou elas. Então, eles tocam piano ou elas tocam piano. Depende aí do contexto de quem fala. Agora, nós aprendemos simple present com frases afirmativas. E só fatos, né? Também pode ser rotina, como eu havia dito.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo com o pronome I. I to go to work at 6 a.m. Então, eu trabalho, I work at 6 a.m. Eu trabalho às seis da manhã. E aqui nós temos o verbo go, escrevendo, né, uma rotina. Também sendo uma frase afirmativa. I go to work at 6 a.m. Também pode ser um fato, ou uma rotina, que é um fato. Vamos agora usar um verbo auxiliar na língua inglesa, que é bastante conhecido, já devem ter visto em músicas, séries, que é o nosso verbinho auxiliar que usamos para tudo na língua inglesa, que é o nosso do, do, do. Então, o verbo auxiliar. Mas a palavrinha not, nós temos uma negative. Nós temos uma negative em inglês. Então, do plus not, do mais a palavrinha not, nós temos a negativa em inglês. Só deixa eu tentar mais esse flutuante aqui pra gente, para vocês poderem ver melhor. Hum, não consigo ampliar. Mas assim, creio. Sim. Mas, seguimos. Temos uma contraction, uma contração, que é muito usada na língua inglesa, que é a junção do do mais o not, né, que é negativa, ele se transforma no don't. Porque é muito mais fácil, muito mais rápido, tanto para escrever, tanto para falar. Então, na língua inglesa, é muito mais comum nós vermos as frases na negativa com o don't. Tá bom? Vamos começar. É, vamos usar de novo o pronome I. Então, eu havia dito, eu gosto de chocolate. Vamos ver agora. Eu não gosto de. Eu não gosto de arroz, por exemplo. Então, I do, mas not. I do not. I do not like. I do not like rice, que é arroz em inglês. Então, I do not like rice. Então, aqui está expressando um fact, né? Que eu não gosto de arroz. E temos aqui uma negative. Então, nós conseguimos identificar que essa frase está no negativo, porque se eu olho aqui, eu identifico que eu tenho o do, eu identifico que eu tenho o not. Então, está no presente simples, negativo. Eu poderia, então, escrever I don't like rice. Sim, porque é assim que vocês verão sempre escrito, na maioria das vezes sempre vai estar assim, ou falado, né? Falado sempre, I don't like rice, I don't like chocolate, I don't like candy, eu não gosto de doce, candy, palavrinha nova, I don't like candy. Então, essa contraction que usam para o simple present negative, tá bom? O verbo auxiliar, plus ou not.
Agora, seguimos para interrogativo. Ahn, Vamos continuar com o nosso verbinho auxiliar, como eu disse, em inglês ele é muito importante. Então, nós temos o do. O do, o nosso verbo auxiliar. Então, o do pode significar, né, fazer. Então, quando ele não está cumprindo a funçãozinha dele de verbo auxiliar, ele significa fazer. Fazer. Mas aqui nós vamos aprender ele como o nosso verbo auxiliar. Então, tanto para negativa e agora para interrogativa. Vamos lá. Exemplo, uma frase, vamos começar, é Do you like music? Do you like music? Então, em inglês, a estrutura, para fazermos uma pergunta, será o verbo auxiliar, tá bom? O verbo auxiliar mais o pronome, né? Aqui a frase, mais nosso question mark, tá bom? E por que eu coloquei um quadrado aqui? Porque vocês irão aprender que há outro verbo auxiliar, tá bom? Então, quando ele será usado? O do, ele será usado com os pronomes I, you, you, we, they. I, you, we, they. E os demais? Então, vamos aprender. Então, para eu formar frase com esses pronomes, eu vou usar o do. O do, pronome mais a frase. Do you like music? Aí a pessoa vai te responder yes, vírgula, I do. Por quê? Porque o do, como verbo auxiliar, ele já está fazendo a pergunta. Então, ele tem uma ligação, ó. Para eu não precisar repetir. Do you like music? Yes, I like music. To repeat the sentence, repetir a frase, a frase de novo. E vou usar o do, o verbo auxiliar, porque ele já tem essa ideia da música, né? Já tem essa ligação. Então, do you like music? Yes, I do. Eu gosto, sim, eu gosto. Gosto do quê? De música. Porque o do já foi usado para fazer a pergunta sobre a música. Então, tem essa ligação que deixa muito mais fácil na língua inglesa. Ahn, Outra frase que podemos usar, lembrando com esse pronome, é, é do I, do I like Chinese food? Por exemplo, eu gosto de comida chinesa. Eu gosto de comida chinesa? Uma pergunta. Então, do I like Chinese food? É uma pergunta usando o pronome I, usando a mesma estrutura. Então, do para o pronome I e a frase com question mark. Like Chinese food. Ah, perdão, aqui na estrutura eu esqueci que nós temos o verbo, né?
Então, vamos limpar aqui e adicionar a estrutura para ficar certinho. Ah, Então, nós temos aqui nosso verbo auxiliar, mais o pronome, mais o verbo, né? A frase em si, né? Pergunta. A frase plus o question mark. Professor, mas e se eu não usar o question mark? Eles saberão que é uma pergunta porque tem essa estrutura, né? Que a gente está usando o do. Então, se eu apagar aqui, se eu apagar aqui, try, do I like Chinese food? Porque eu estou usando o do no começo, antes do pronome, eles já sabem que é uma pergunta. Então, assim que não tem problema. Então, aqui nós aprendemos o do com nossos pronomes em frases afirmativas, affirmative sentence, é, na negativa e na interrogativa. Agora, como eu havia dito, para os outros pronomes que sobraram, que eram o it, o she, e o he, nós temos outro verbinho auxiliar. Os demais eram o do, e aqui nós vamos ter o famosíssimo does. Ah, o famoso does. Professor, como que funciona? É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar quando eu quiser fazer uma pergunta será usando esse verbo auxiliar, o does. Does. Exemplo. É, does. Uma pergunta. Does she, does she like, um, does she like pasta? Ela gosta de macarrão. Does she like pasta? Does she like pasta? Uma pergunta. Ahn, Na negativa. A estrutura negativa será a mesma coisa, né? O verbo auxiliar mais o not, mais o not, vai ficar na negative form, na forma negativa. Professor, mas eu lembro do senhor, eu lembro que o senhor disse que nós temos uma contraction com o do, com o does temos também? Temos, com certeza. Porque é muito mais fácil para falar. Então, é a mesma coisa que o acrescento when, apóstrofe e o T. Doesn't. Doesn't. Então, da forma falada, sempre, a maioria das vezes, sempre, vai ser doesn't. Doesn't. Então, uma pergunta. Se eu quiser responder, reply, né? Se eu quiser fazer uma reply da forma negativa, eu vou falar no.
Sim. No. É uma reply, né? Uma resposta. Reply da forma negativa. Nós temos no. Aí usamos o pronome. No, she doesn't. No, she doesn't. Ou no, she does not. Mas é mais escrito. A gente vai encontrar essa segunda forma. No, she does. She does not. Mas falado, she doesn't. She doesn't. Que é a negative form. É... Agora essa frase na affirmative. De forma afirmativa, como seria? Seria yes, she does. Né? Yes, she does. Por quê? O does, né? Aqui já foi usado na pergunta, então nós respondemos com, com o does, para não repetir, né? Does she like pasta? Yes, she does like pasta. Or she likes pasta. Para não repetir, a gente faz essa resposta. Deixa eu ver aqui. Agora, nós sabemos que esses três pronomezinhos são diferentes. O it, he and she. Então, eles têm uma particularidade. Só deixa eu revisar aqui a minha listinha. Sim, quando vamos escrever, né, os verbos. Quando nós usamos esses pronomes. Tá. O he, o she e o it. Então, nós vimos que, né, na afirmativa, antes nós tínhamos o do, mas com eles nós acrescentamos o es. She does. Então, esses três, quando nós vamos escrever verbos, nós também temos que pôr um Szinho. Então, temos uma regrinha. Quais são as roles, né? Roles. Regra. Então, palavras. Verbos, né? Verbos. Que terminam com SS, SH, CH, X e O, nós temos que acrescentar um ES no final dos verbos. Outra regra. Nós temos, por exemplo, palavras com verbos terminados com Y. Nós temos que adicionar ao final IES. E os demais, nós colocamos apenas um S. O exemplo que eu dei, por exemplo, like, I like, mas quando eu uso he, she ou it, eu acrescento um Szinho no final. Outro exemplo é love.
I love, you love. Deixa eu escrever isso. Vamos lá. Então, I love, you love, they love, we love. Então, nós temos o verbinho ali, né? Não precisa acrescentar nada, é como é. Mas, quando nós fazemos referência ao he, she, it, temos que pôr um Szinho. Então, se eu for usar aqui é com, eu vou acrescentar uma S no final, tá bom? Então, com he, she and it, certo? Vamos lá. É, é, vamos ver alguns exemplos, né? Com esses finaizinhos para a gente poder praticar um pouquinho. Por exemplo, vamos buscar. Aqui já temos um verbo, né? O do. Então, nós acrescentamos o S, né? Does. Com X. Terminada com X. Um exemplo, um verbo mix. Vamos lá. She mix é o verbo, né? Misturar. Aí nós temos que pôr she mixes. He mixes. She mixes banana. Banana with milk, por exemplo. Então, ela, né, mistura banana com leite. She mixes. E se eu troco aqui? Aqui eu posso trocar. Posso trocar por, por he, né? He mixes banana with milk. Outro exemplo, com nome. Vamos lá. É, por exemplo, Bruno. Bruno teach English. Bruno teach English. Essa frase está bem ou está mal? Está mal, porque temos uma regrinha que diz que os verbos terminados com CH devemos acrescentar um ES. Então, vamos aqui e acrescentamos. Teaches English. Mas por quê, professor? Porque Bruno, nós sabemos que é nome masculino, que faz referência ao pronome he, certo? E o he tem essa regrinha. Essa regrinha, com a prática, a gente vai aprendendo com cada palavrinha. Bruno teaches English. Poderia então dizer he, he teaches English. É, por exemplo, vamos ver. She watches TV. She watches TV. Então, nós temos que pôr essa, esse ES no final, quando nós usamos esses pronomes. Professor, agora vamos para as perguntas, quando fazemos perguntas. Vamos lá, vou dar dois exemplos. É,
Temos duas frasezinhas aqui. Temos duas frasezinhas aqui. Does she like apple? Does she like apple? Qual das duas vocês acham que está certo? Ai, professor, como o senhor havia dito, quando nós temos o pronome she, nós temos que pôr um Szinho no final. Como esse verbo aqui não se encaixa aqui, nem aqui, então nós colocamos apenas um Szinho no final, certo? Sim, porém, quando nós vamos fazer perguntas, não. Por quê? Porque o S já foi usado aqui, ó, no nosso verbinho auxiliar, no do, que virou um does, que se aplicou a essa regra aqui, certo? Então, não precisamos. Então, a frase correta seria essa daqui, porque o Szinho já está aqui. Então, não preciso aqui no meu verbo. Só vai no verbo auxiliar, tá bom? E aqui eu esqueci de falar, né, palavrinhas com essa terminação. Vamos lá, então, por exemplo, temos try, try, tá? Aqui é bastante legalzinho de saber também. Por quê? A regra diz que verbos terminados com Y, né, com Y, nós temos que matar aqui o Y. O Y ele morre, literalmente, ele desaparece. E a gente vai acrescentar o yes. Yes, tá bom? Então, é uma frase. Vamos lá, uma frasezinha que a gente pode usar com try. Um, she tries to be a better person. Opa, era pra ser she tries to be a better a better person. Então, ela tenta ser uma boa pessoa. Então, she tries to be a better person. Então, acrescenta aqui o yes, né? Porque estamos fazendo referência ao she. Poderia usar aqui o he também, né? Que não haveria problema. He tries to be a better person. Tá bom? Porém, a regra diz que nós vamos fazer isso quando nós temos uma consoante mais y. Então, nós temos o y e uma consoante. Então, nós vamos acrescentar aí o is. Uma palavra que termina com y também. Vamos lá. É play. Play. Ai, já sei, professor. Nós pegamos a palavrinha play, matamos o y e acrescentamos aqui o i. Não. Porque a regra diz que somente quando temos o y antes do y tem que ter uma consoante. E aqui nós temos uma vogal. Professor, e agora? O que fazemos? O que fazemos? Se não se aplica a essa regra, tampouco a essa. Então nós vamos para a regra geral. Acrescentam um Szinho. Então, uma frase que podemos usar aqui é He plays
video game. He plays video game. Tá bom? Essa é a regra. Aí vamos seguir aqui. Então, aqui está certo. É outra forma. Pergunta, por exemplo. Vamos dar outro exemplo aqui. Does it belongs to you? Does it belong to you? Quais datas estão corretas? Tananana. A segunda, outra vez. Por quê? Porque eu não preciso do S aqui. Por quê? Porque eu já tenho aqui. Aplicando a regra dessas palavrinhas. Esses verbos intermedios. Tá bom? Então, assim nós conseguimos fazer frase no presente. Vamos recapitulando. Com os meus pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu preciso usar o meu verbo auxiliar, que é com I, you, we, you, they. Se eu quero fazer uma pergunta com he, she e it, eu vou usar o does. E se eu quiser fazer uma frase na negativa, eu apenas acrescento o not. Se eu quiser fazer, fazer uma pergunta, fazer uma frase negativa, e se eu quiser fazer uma frase afirmativa, eu apenas vou, usar o pronome I like apple, eu gosto de maçã, e se eu for usar o pronome she, it, e eu vou usar a regrinha, de palavras terminadas com SS, SH, CH, X ou O, eu vou acrescentar o S. Regra geral, eu coloco o S ou o IS com palavras terminadas em Y, que antes do Y tem uma consoante, se tem uma vogal, é a regra geral. Então, she likes apple. E assim sucessivamente. Agora vamos fazer um exercício, Então, a continuação aqui vamos fazer exercícios, para poder praticar o que aprendemos. Vamos lá. Atividade letra A. Complete the sentence in the simple present tense in affirmative form. Então, aqui nós vamos usar o simple present na sua forma simples e na afirmativa. Temos o primeiro exemplo. My mom sleeps early every day. Então, aqui vamos destacar que ele está referindo a uma rotina, que minha mãe dorme cedo todos os dias. Vamos lá. I always listen to music in the morning. Então, nós temos aqui o pronome I. Então, isso quer dizer que... Vamos usar este. Nós temos que usar o verbo como ele é mesmo. Então, I always listen to music in the morning. Vamos lá, próximo. We have pink shirts at home. Nós temos saias em casa. Perdão, nós temos camisa em casa. We have, então aqui repete, We have pink shirts at home. Nós temos, camisa rosa em casa. Katie and Cynthia
like that TV show. Katie and Cynthia like that TV show. Então aqui nós temos dois sujeitos, né? Então se nós temos dois sujeitos, nós estamos fazendo referência ao pronome we. Então nós temos Kate and Cynthia, they like that TV show. Eles gostam, né, daquele programa de TV. I never watch TV at night. Então, aqui, né, um fato, I never watch TV at night. Então, a gente repete, porque tá com o pronome I watch TV at night. We want something to eat now. Então, nós queremos algo para comer agora. Então, we want. She like black t-shirts. Então, ela gosta de camisas, blusas. Ela gosta de blusas blusas pretas. Então, nós temos aqui o pronome she. E o she nós temos que lembrar das regrinhas, mas aqui nós temos o like, que nós já havíamos visto antes, que é só. Então, sim, é. Então, she likes black t-shirts. My sister have a new pair of jeans. Então, minha irmã tem um novo par de jeans. Então, aqui o sister, né? My sister é irmã. Então, é um sujeito feminino. Então, nós temos que usar o pronome she. Então, o have, nós também havíamos visto que para os pronomes it, she and he, o verbo é. Então, my sister has a new pair of jeans. He needs a new uniform. Ele precisa de um novo uniforme. Então, não se encaixa nas outras regrinhas, né? O verbo need. Então, a gente só acrescenta um Szinho. Então, he needs. My brother like to go shopping at the mall. Então, ele gosta de fazer compras no shopping mall. No shopping. Porque mall, em inglês, é shopping. E shopping é um verbo comprar. Então, my brother, então faz referência ao pronome he, então my brother likes. He likes. Ernesto play video games every day. Então aqui tá falando de uma rotina. Então Ernesto é o pronome he. Nós também vimos que o play, ele tem um Y, mas ele tem uma vogal. Então a vogal entra na regra geral do Szinho. Então Ernesto plays video games every day. Vamos lá. Agora a próxima atividade é. Ai, que não vamos conseguir. Eu consigo. Consigo. Bem, vamos lá. Agora com vermelho. Complete the sentence in the simple present tense in a negative form. Então, vamos fazer aqui o simple present na forma negativa. Exemplo, my mom doesn't sleep early every day. Então, minha mãe não dorme cedo todos os dias. Aqui nós temos, né, o nosso verbo auxiliar que nós temos que lembrar, que é o do, para o I, we, they, e o does para os demais, né? O it, he, she. Então, aqui temos o I, então, nós temos I don't, o I, e temos mais o not, né? Então, do, not, does not, ou doesn't, ou don't. Deixa eu colocar aqui.
Vamos ver se temos espaço, né? Então aqui seria I don't watch movie on Netflix. Eu não assisto filme na Netflix. Vamos ver se cabe. I don't watch. I don't watch. I don't watch movie on Netflix. Não assisto filme na Netflix. We not like to eat at the restaurant in the city. Nós não gostamos de comer no restaurante nesta cidade, nesta cidade. Então, aqui também é we. Então, nós podemos usar o don't like. Nós temos o they. They not work every day. So, então, eles não trabalham todos os dias. Então, aqui nós temos o they também, né? Aí, so, don't work. Don't work. Work, certo? Paola and Luiz. Então, faz referência ao they também, né? Então, they do not, ou they don't, listen to rock music. Então, eles não escutam, não escutam música de rock. Então, aqui pode ser o do not ou don't, que é a mesma coisa. Isso é a contraction. Próximo, we not have English classes on Saturday. Nós não temos classes de inglês aos sábados. Não temos aula de inglês aos sábados. Então, aqui também, né? We don't. Aí aqui já começa a mudar. Temos o pronome she. O pronome she, nós temos que usar o does ou o doesn't, né? Que é o caso aqui na negative form. Vamos lá. She doesn't have. She doesn't have English classes on Saturday. Professor, mas o senhor falou que o have, and she it has. Mas aqui, como nós já temos o S no verbo auxiliar, também não vamos usar o has aqui. Mas isso para próximas aulas. Então, she doesn't have English classes. She doesn't have English classes on Saturday. Emily. Perdão pela demora, vamos voltar aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Aqui, como a gente está fazendo uma pergunta, ele vai usar a forma base do verbo e não vai ser has, vai ser have mesmo. Então, she doesn't have English classes on Sunday, perdão. On Sunday. Sunday é domingo. Aqui nós temos Saturday, dias da semana, o sábado e aqui o domingo. Emily também faz referência a um nome feminino, então temos o pronome she. She not do her homework at night. Então, vamos aqui. She doesn't do. She doesn't do her homework at night. Então, ela não faz dever de casa à noite. Então, aqui temos o do como verbo, não como auxiliar. Então, ele está na forma base, então não vai ser does, tá bom? He not go to the supermarket on the weekend. Então, ele não vai ao supermercado aos fins de semana. Então, aqui, he doesn't go to supermarket on the weekend. Manuel does not like, né? Isso mesmo? Not like to eat sushi here. O Manuel não gosta de comer sushi aqui. Próximo e último. My sister. Então aqui nós temos o she. My sister does not exercise in the morning. Ela não faz
exercícios pela manhã. Então, a aula foi essa sobre o Simple Present. Espero que esteja claro como usar a sua forma, com prática, né? Bastante leitura, a gente consegue ter essa regra bem gravada na mente. Muitíssimo obrigado. Até as próximas aulas.